Meus irmãos, vamos fazer a leitura do texto. São apenas 27 versículos. Nós vamos ler todos esses versículos e depois nós vamos entrar aqui na nossa lição. O tema da lição de hoje, conforme você tem aí no seu material de evangelismo, privilégios e responsabilidades da vida cristã. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos, meus irmãos, orar mais uma vez? Pedir ao presbítero Renato que faça uma oração a Deus. Sim. Amém. Meus irmãos, preciso talvez da ajuda aqui de alguém com o microfone. Bonner sempre me ajuda, mas ele não veio hoje. O Alan. Falei Alan porque ele ficou em pé lá. E se alguém quiser participar da lição, meus irmãos, por favor, só levantar a mão que o Alan ele vai estar levando até você o microfone. Ok, meus irmãos, privilégios e responsabilidades da vida cristã. Esse, então, é o tema da nossa lição.
nós vamos fazer primeiro uma exposição do texto, conforme as anotações aqui, né? Então, essas anotações são algumas delas você pode fazer aí no seu material, ou se você me pedir, eu posso mandar esse material também depois. Posso colocar lá no grupo da igreja depois. Então, meus irmãos, o tema dado aqui pelo tradutor é a videira e os ramos. O tema do material que nós temos aí, privilégios e responsabilidades da vida cristã. A figura da videira na cultura de Israel. Então, a videira é uma fruta, algo muito comum ali no meio do povo de Israel, símbolo de vida e símbolo de alegria também. E quando nós olhamos ali para o versículo de número 1, Jesus, ele traz a sua identidade, né? Ele se revela como o eu sou. Veja ali o versículo de número 1, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, todas as vezes que Jesus usa essa expressão eu sou no Evangelho de João, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Então, pelo menos 7 vezes essa expressão aparece aqui no Evangelho de João. E quando nós lemos o Antigo Testamento, foi assim que Deus se revelou a Moisés, né? Quando Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou é o meu nome. E aí Jesus aqui, num jogo de palavras, ele sempre vai se revelar como o eu sou, dizendo aos israelitas que ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, você pode ver aí no quadro, vamos ler esses versículos, né? Em João 6,35, Jesus diz que ele é o pão da vida. Alguém pode ler lá? João 6,35? Cada um pode ler um versículo desse? João 6,35, depois João 8,12. João 10, 9 e 11. Você pode anotar aí na sua Bíblia também. Bem alto, meus irmãos. Quem achar pode ler. João 6,35. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, João 6,35, ele diz que ele é o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Ele é aquele que dá vida ao mundo como sendo o próprio Deus. João capítulo 8, verso 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, como Deus, como eu sou, ele é a luz do mundo. Aqueles que não estão andando com Cristo estão andando nas trevas. Quem anda nas trevas está perdido, né? Não sabe para onde vai. João capítulo 10, versos 9 e 11. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui nós temos dois eu sou. Ele diz que ele é a porta, né, a porta da salvação, e ele também é o bom pastor. Então, no Antigo Testamento, só para os irmãos terem uma noção, né, no Antigo Testamento, todos esses eu sou, eles são uma referência ao próprio Yahvé, né, o Deus da aliança. E Jesus, ele vai tomando esses eu sou para si mesmo. Porque no Antigo Testamento, Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, ele é a porta da salvação. O Deus da aliança é o pastor de Israel, mas agora Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta da salvação. Eu sou o pastor de Israel, né? O bom pastor. João 11, 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele é a nossa esperança, meus irmãos. Depois da nossa morte, ele é a esperança da nossa ressurreição e vida. Só Deus pode fazer isso. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então nós temos aí um eu sou aplicado a 3 palavras, né? Então Jesus, ele é o caminho para a casa do Pai. Nós vimos isso na semana passada. Eu sou o caminho, né? Qual é o caminho? Que caminho é esse? É o caminho para a casa do Pai. Jesus é a verdade sobre Deus, sobre a religião, né? Sobre tudo. Ele é a verdade. E ele também é a vida. Sem ele, a vida não existiria, porque ele é o Deus que trouxe todas as coisas à existência. E como nós vemos lá em Colossenses, nele tudo subsiste. Ele não somente trouxe a existência, mas ele mantém tudo que há. E João 15, versículo 1, ele é a videira verdadeira. No versículo 5 nós vamos ver essa verdade também, né? Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, ele é a videira verdadeira, ele é a fonte de toda a vida e de toda a alegria do povo de Deus. Então, volte lá para o texto de João, capítulo 15, né? Creio que você já está aí. Então, a identidade de Jesus e do Pai. Então, Jesus, ele é a videira e o Pai é o agricultor. Então, Jesus, num certo sentido, ele é aquele que veio para morrer pelos nossos pecados e o Pai é aquele que gerencia toda a obra de salvação. Versículo de número 2 vai falar sobre aqueles que estão em Cristo, os ramos. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. Então, os ramos, meus irmãos, os ramos somos nós, né? Os ramos somos nós. Então, Jesus diz que nós estamos em Cristo, né? Se nós temos verdadeira fé em Cristo, nós estamos nele. Mas ele vai mostrar aí claramente, né? Todo ramo que estando nele, que tem alguma ligação com ele, se não produzir fruto, esse ramo vai ser o quê? Vai ser cortado, né? Vai ser cortado. Mas todo aquele que produz fruto vai ser limpo para que produza mais fruto ainda. A grande discussão aqui é em relação ao fruto. Que fruto é esse? Esse fruto, meus irmãos, ele é um fruto abrangente, né? Conforme o estudo das Escrituras, conforme os comentaristas também, esse fruto é um fruto abrangente. Esse fruto, ele pode ser dito como ele é um fruto de evangelização, é o fruto da comunhão com Deus, é o fruto da santificação, é o fruto das obras do Espírito. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós vamos produzir o fruto da vida cristã. Amém, igreja? Esse fruto é o fruto da própria transformação que Deus realiza na nossa vida. Então veja bem, é impossível a pessoa estar em Cristo, estar realmente ligada a Cristo e não dar fruto. Então, se nós estamos em Cristo, nós vamos nos santificar. Quando nós olhamos lá para Gálatas, nós vemos as obras da carne e as obras do Espírito. Nós vamos produzir o fruto do Espírito, nós vamos dar bom testemunho, nós vamos viver a vida que agrada a Deus, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos evangelizar. Tudo isso faz parte do fruto. Então esse fruto ele é abrangente, ele não é uma coisa só. Mas aqueles que têm alguma ligação com Cristo, mas não produzem frutos, eles são os falsos crentes. São aquilo que nós chamamos de falsos ramos, né? Os ramos que estão ali, mas não estão verdadeiramente ligados a Cristo. Eles serão cortados, serão lançados fora. Observação a respeito disso, nas fruteiras, principalmente no cítrico, Certo. tem um galho que nasce, que a gente chama... É porque está sendo transmitido, meus irmãos, senão não vai para a transmissão. Em relação a esse assunto, trazendo para a prática, nas fruteiras tem um galho que nasce, um ramo que nasce, que popularmente a gente chama ele de broto ladrão, principalmente no cítrico. Os irmãos aqui, alguns conhecem, né? E o que a gente faz com esse broto? A gente corta ele e Ele só suga joga fora, porque além de ele não produzir, ele atrapalha no desenvolvimento da fruteira. Muito bom, interessante. Como se dá a limpeza?
porque o texto diz aí, né, que todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então, se você está realmente ligado a Cristo, haverá um trabalho do Pai na sua vida, na minha vida. O Pai é o agricultor e o Pai vai estar trabalhando em nós, nos limpando para que estejamos produzindo cada vez mais fruto. Aqui está falando sobre o crescimento da vida espiritual. Em Cristo nós vamos crescendo cada dia mais e mais. Amém, meus irmãos? Então, essa limpeza, veja o versículo de número 3. Essa limpeza vem pela palavra de Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais conhecemos a sua palavra, e quanto mais nós vivemos a palavra de Cristo, mais nós vamos sendo limpos, né? Vamos sendo santificados e vamos produzindo aí o fruto da obra de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, todo mundo entendeu aí a questão do fruto? Alguém quer falar alguma coisa? Perceberam que o fruto, então, não é uma coisa só, mas é um fruto abrangente, né? Então, vamos lá. A partir do verso de número 4, a palavra-chave é permanecer. Então, os irmãos vão perceber que até o versículo de número 11, a palavra permanecer, ela vai aparecer diversas vezes. O permanecer aí tem a ver com a perseverança dos santos. Então, aqueles que estão verdadeiramente ligados a Cristo, eles vão permanecer em Cristo. Eles vão permanecer em Cristo, porque muitos não permanecem, né? Muitos não permanecem, mas aqueles que são realmente do Senhor, vamos dizer assim, uma linguagem teológica, né? Aqueles que são eleitos mesmo de Deus, eles vão permanecer. Então temos uma doutrina que é a doutrina da perseverança dos santos. Então veja ali o versículo de número 4. Você vai perceber então que a palavra permanecer, ela vai aparecer diversas vezes. Versículo de número 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sempre lembrando, meus irmãos, que quem sustenta o ramo é a videira, não é o ramo que sustenta a videira, mas é a videira que sustenta o ramo, exatamente. Então, quem nos sustenta nele é Cristo. Mas ele diz aqui, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Todo aquele que é de Cristo vai permanecer nele e o contrário, né, também é dito, Cristo permanecerá nele. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, esse fruto, que é um fruto abrangente, como nós dizemos, já falamos, né? Esse fruto será produzido por todos aqueles que permanecerem em Cristo, porque nós não temos condições por nós mesmos, e aqui o texto fala da nossa incapacidade, nós não temos condições de por nós mesmos produzirmos esse fruto. Esse fruto, ele é obra de Cristo em nós. Esse fruto é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E quanto mais nós estamos em Cristo, quanto mais intimidade com Cristo, quanto mais vida com Cristo, vida com a palavra, quanto mais do Espírito Santo, mais crescimento espiritual, mais produção desse fruto. Amém, igreja? Então veja bem, né? Nós precisamos buscar Cristo cada dia mais e mais para produzirmos esse fruto. Então, o fruto, ele é uma consequência da nossa permanência em Jesus. O verso de número 5, ele vai continuar falando a respeito disso, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, a gente sempre fala, né, numa linguagem da teologia calvinista, como nós podemos produzir o fruto do Espírito, como nós podemos glorificar a Deus. É em Cristo, meus irmãos, é no poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem a nossa comunhão com Cristo, nós não podemos fazer nada.
o que nós podemos fazer é simplesmente viver no pecado, porque esse fruto só é possível produzir estando em plena comunhão com o nosso Deus. O verso de número 6 diz: se não permanecerdes em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham. Lançam no fogo e o queimam. Aqui ele já mostra o fim, né? O fim daquela pessoa que não permanecerá em Cristo. Essa pessoa será lançada no inferno, porque a ideia do fogo aqui é uma imagem, né, da condenação eterna. Ok, meus irmãos? Então vamos lá, deixa eu passar aqui o... Permanecer para ter poder na oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Dentro da teologia reformada, nós entendemos, meus irmãos, que esse versículo ele se cumpre na missão, né? Por isso que eu coloquei ali no slide. Permanecer para ter poder na oração e na missão. A gente não pode separar o versículo do seu contexto, porque alguém pode dizer assim, olha, se eu estou em Cristo, então eu posso pedir o que quiser, o que eu quiser e Deus vai fazer. Porque, literalmente, o texto diz assim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai fazer. É assim que funciona? Não, não é assim, né? A gente sabe que não funciona assim, porque senão, né, muitas pessoas vão começar a pedir muitas coisas, né, contrárias à vontade de Deus. Mas aqui, meus irmãos, se Cristo está em nós, quem vai dirigir a nossa oração é o próprio Cristo. Lembra que nós falamos? Quem sustenta o ramo é quem? A videira. A videira, o ramo se alimenta da videira. E é Cristo quem vai conduzir as nossas orações. As nossas orações, elas serão dirigidas pelo Espírito Santo. Aqui o contexto é o contexto da missão. Então, a igreja, ela vai orar pelo cumprimento da missão e Deus vai atender o pedido do seu povo. Ele vai atender a oração do seu povo. Vejo que bons modelos de oração são as orações que nós encontramos tanto no livro de Atos, quanto também as orações dos apóstolos, né? Especialmente do apóstolo Paulo. São orações voltadas para a edificação da igreja e para o cumprimento da missão. Eu creio que sempre que nós oramos dessa forma, Deus atende a nossa oração. É claro, né? Pedidos específicos da nossa vida, Deus também atende. Mas aqui, né, quando ele diz que nós sempre vamos pedir e ele sempre vai atender, é porque é algo relacionado à missão de Deus, né, esse pedido. Versículo de número 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então permanecer, veja ali no slide, permanecer e dar muito fruto, para que o Pai seja glorificado. Então, a nossa intenção de produzir esse fruto é a glorificação de Deus. E quando nós produzimos o fruto, nós também vamos sendo confirmados como discípulos do Senhor. Porque o texto vai mostrando claramente, se você está em Cristo, você vai produzir o fruto. Se você ali é um falso ramo, como diz um ramo ladrão, como usou aqui o presbítero Ismael, você não vai produzir esse fruto. O fruto que exalta, né? E que glorifica a Deus. E esse fruto é o que nos confirma que somos, de fato, discípulos do Senhor Jesus. Permanecer no amor por meio da obediência servil. Reparei sempre a palavra permanecer no texto. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Os irmãos se lembram como Jesus amou os seus discípulos? Com amor ao máximo, né? Com amor ao máximo. Lá no texto que nós vimos sobre o lava-pés, Jesus diz que ele amou seus discípulos, o texto diz que ele amou seus discípulos até o fim, né? Ele os amou com amor ao máximo. Então o Pai
O Pai ama o Filho com amor ao máximo, e Jesus também nos ama com amor ao máximo. E aí ele vai dizer no final do versículo de número 9, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então aqui já nos leva à reflexão de que guardar os mandamentos é parte desse fruto que nós devemos produzir. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Agora veja só que interessante, né? Quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor Jesus, nós estamos dando prova do quê? Do nosso amor por Ele, isso é parte do fruto. Aqueles que não obedecem os mandamentos, eles dão prova de que não amam a Deus e de que não estão ligados a Jesus, que é a videira verdadeira. Uma vez, né, alguém disse assim, pastor, nós estamos no tempo do Novo Testamento, no tempo da graça. Não é preciso obedecer os mandamentos, não é preciso observar a lei de Deus. Eu disse, olha, há algum engano aí no seu entendimento. Você está enganado no seu entendimento, porque quando a Bíblia fala que não é preciso obedecer os mandamentos, nós entendemos que aqueles mandamentos que se cumpriram em Cristo, né, lei cerimonial e lei civil para Israel, esses mandamentos não precisam mais ser observados. Que mandamentos são esses? Por exemplo, nós precisamos sacrificar cordeiros hoje? Não, porque isso aí se cumpriu em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu de uma vez por todas. Então esse tipo de mandamento não precisa ser observado. Comer carne de porco, né, ou não comer animais imundos, isso precisa ser observado hoje? Não precisa, porque eram mandamentos que estavam ligados ao templo, símbolo de que nada impuro pode se aproximar daquilo que é puro, mas o Novo Testamento diz que Jesus nos purifica de todo pecado. Mas todo mandamento de lei moral, ele precisa ser observado. O que são os mandamentos de lei moral? Os 10 mandamentos, por exemplo, são mandamentos de lei moral. Nós precisamos observar esses mandamentos. Os mandamentos ligados ao relacionamento com o próximo precisam ser observados. Os mandamentos que Cristo nos deu no Novo Testamento, esses mandamentos precisam ser observados. Alguém pode perguntar, né? Pastor, que mandamento Jesus deu no Novo Testamento? Aqui nós temos, né, o mandamento de amar uns aos outros. E Jesus também, depois da sua ressurreição, ele disse, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda. Meus irmãos, isso aí não é uma sugestão, é um mandamento do Senhor. E quando nós estamos em Cristo, nós vamos observar esses mandamentos. E vamos observar esses mandamentos porque amamos a Deus, porque amamos a Cristo. Vamos observar esses mandamentos e vamos permanecer nesses mandamentos. Agora, aquelas pessoas que se entregam ao pecado, que vivem deliberadamente no pecado, elas estão dando provas de que elas não estão ligadas à videira, que é Cristo. Elas estão dando provas de que não amam, de fato, nem a Cristo e nem ao Pai, pelo seu comportamento contrário. Elas estão dando essas provas, né? E essas pessoas precisam, sim, de fato, de uma conversão. E veja que interessante que Jesus diz no versículo de número 11. Essas coisas, né, essas palavras de Cristo, quando nós as entendemos e quando elas entram no nosso coração, elas nos trazem grande alegria. Grande alegria, porque Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria é exultante, né? Esteja em vós e a vossa alegria exultante seja completa. Amém, meus irmãos? Então tudo isso aí está ligado, né? Tudo que nós falamos até agora está ligado à palavra permanecer. Permanecer. Permanecer em Cristo. Porque muitos vão se aproximar ali de Jesus, como falsos ramos, por interesses errados. Mas essas pessoas não vão permanecer em Cristo. Mas aqueles que vão a Cristo, por amarem a Deus sobre todas as coisas, por amarem a Cristo sobre tudo, eles vão permanecer em Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. O mandamento de amor, meus irmãos, mandamento de amor, versos 12 a
17. Mandamento de amor, versos 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como nós vimos lá em João 13, 1, 34 e 35, ele amou os seus discípulos ao máximo. E assim nós também devemos amar uns aos outros, ao máximo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus ele se coloca aí como grande modelo de amor. Ele deu a vida por nós, meus irmãos. E o amor dele é grande, como ele diz aí, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Como é que a gente lê esse versículo aqui ao contrário, né? Ligado ao versículo anterior. Cristo morreu por aqueles que irão obedecer os seus mandamentos. É isso que ele está dizendo aqui. Eu dei a minha vida pelos meus amigos. Meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. Se vocês fazem o que eu mando, vocês são meus amigos. Automaticamente vocês fazem aquilo que eu mando, a minha salvação é dada a vocês. É isso que Jesus Cristo está dizendo, né? Mais uma vez, aqui ele está reafirmando o nosso dever de obediência. Por um lado, meus irmãos, ele é nosso amigo. Por outro lado, ele é o nosso Senhor. Verso de número 15. O diferencial dos amigos de Jesus é o conhecimento que eles têm da sua vontade. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, o conhecimento, né? O conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus e o conhecimento daquilo que Deus já fez por nós, está fazendo e fará por nós, movidos por esse conhecimento que nós nos sujeitamos a Deus. Amém, igreja? Ele morreu por nós sabemos disso, ele nos deu seus mandamentos, nós os conhecemos, ele tem preparado para nós moradas eternas. Esse é o diferencial dos amigos de Jesus. Eles conhecem tudo aquilo que Deus tem feito por eles. Verso de número 16 fala a respeito da eleição. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, às vezes nós achamos que nós escolhemos a Deus, então nós fazemos, às vezes é feito apelo, né? Você quer aceitar Jesus, vem à frente, né? Mas a Bíblia deixa claramente que foi Ele quem nos escolheu. Ele que nos escolheu. A nossa resposta a Ele é uma resposta à escolha dEle por nós. Aqueles que Ele verdadeiramente escolheu permanecerão nele, mas aqueles que não foram escolhidos não permanecerão. E os escolhidos, eles produzirão frutos, né? Foram enviados para isso, frutos que permanecerão. E os escolhidos, eles orarão a Deus e Deus os atenderá no cumprimento da missão. Então nós vemos ali no slide, né? Eleitos para dar fruto e poder na oração. Há uma grande negligência nossa na oração. Interessante, né? A Bíblia ela não nos ordena jejuar. A Bíblia pressupõe, né? Cristo pressupôs que os seus jejuariam quando sentissem falta dele. Mas não há uma ordem para o jejum, mas há muitas direções para a oração, né? A Bíblia ela nos chama à oração. Nós precisamos orar e Deus promete que se nós orarmos com relação à missão, Ele vai atender as nossas orações. Nós temos orado, meus irmãos, por isso, pelo cumprimento da oração, temos orado pela salvação da nossa casa, dos nossos vizinhos,
da nossa cidade, temos orado para cumprirmos a missão, nós precisamos orar por isso. E Deus ele vai nos abençoar para cumprirmos a missão. Amém, igreja? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Sim, é um mandamento. Versículo 12, né? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso mesmo, é um mandamento. No verso 12 ele vai dizer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? É o amor ao máximo, que nós vimos lá no capítulo de número 13. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então nós devemos sim nos amar uns aos outros, é um mandamento. É um mandamento. E é assim que o mundo conhecerá que somos discípulos do Senhor, quando nós nos amarmos uns aos outros. Amados por Jesus, odiados pelo mundo. Esse é o tema que vai ali a partir do verso de número 18. Amados por Jesus, odiados pelo mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou, a mim. Agora, como o mundo odeia Jesus? Porque quando nós conversamos com as pessoas, a gente não vê assim um ódio, as pessoas falando, né? Odeio a Cristo. É interessante que até os muçulmanos, eles negam Jesus como Deus, mas eles aceitam Jesus como um profeta. Eles perseguem os cristãos por pregarem Jesus como sendo o próprio Deus. Mas eles aceitam que Jesus é um profeta. Mas profeta maior do que Jesus para eles é Maomé, né? Mas como o mundo odeia a Cristo? Quando a gente fala de mundo, nós estamos falando de sistema de valores, meus irmãos. Se nós pregarmos os valores de Cristo, aí nós vamos ver que o mundo ele nos odeia. Ele odeia Cristo e por isso ele nos odeia. Porque um Jesus sem princípios, um Jesus sem valores, é um Jesus que não é odiado. Agora, pregue aquilo que Cristo pregou, ensine aquilo que Cristo ensinou e você vai ver que Cristo ele é odiado. Ele é odiado nos seus ensinos. Então ele diz ali, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então como é que a gente prova, né, esse ódio? Como esse ódio ele é sentido? Ele é sentido quando nós vivemos a Cristo e pregamos os valores de Cristo. E aí nós sentimos esse ódio do mundo na pele. Mas por um lado nós sabemos que nós somos escolhidos, né? Fomos escolhidos por Cristo e não somos do mundo. Quando o cristão se conforma ao mundo, veja ali o versículo de número 19. Quando o cristão se conforma ao mundo, o mundo ele ama esse cristão. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, o povo de Deus sempre foi um povo separado, né? A palavra santo significa isso, separado. O povo de Deus sempre foi um povo separado. Para viver conforme a vontade de Deus e servir a Deus. Então, como separado, o povo de Deus não se mistura com o mundo, na adoração do mundo e nem nos valores do mundo. Agora, quando a igreja ela se amolda ao mundo, quando a igreja se torna, por assim dizer, ecumênica, o mundo ama essa igreja. Mas se a igreja diz, olha, com você não tenho parte. Eu tenho a minha cultura cristã e você tem a sua cultura do mundo. Então, essas culturas, elas se chocam. E o mundo, então, manifesta o seu ódio para com a igreja. Os irmãos entenderam?
Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos lá. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus está dizendo que por um lado a igreja vai ser perseguida, por um lado a igreja vai ser ouvida. Por um lado nós vamos vamos despertar o ódio do mundo, por outro lado a nossa mensagem trará salvação aos eleitos de Deus. Verso de número 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. É interessante que Jesus, ele vai colocando aqui a situação, né, do ódio do mundo para com ele e para conosco. E ele traz o contexto ali, o seu contexto, né, o seu contexto. Por que Jesus estava sendo odiado naqueles dias? Ele deixa claro, estou sendo odiado por causa do meu ensino e por causa das minhas obras. E o ensino de Jesus e as obras de Jesus traziam condenação para o seu tempo, porque o ensino dele mostrava que ele era o próprio Deus. Porque o ensino de Jesus maravilhava as pessoas. Lembra o que diziam quando ele ensinava? Quem ensina como ele? Ele ensina como quem tem autoridade. A autoridade divina estava sobre ele. Mas Jesus também ele realizava as obras de Deus. Tantos milagres que ele fez, e os milagres de Cristo eram sinais messiânicos. Todos os seus milagres mostravam que ele era o eu sou. O eu sou que ele dizia ser. Mas o mundo no seu tempo o odiava. Mesmo ele trazendo ensinos maravilhosos e fazendo milagres maravilhosos. Por que o mundo o odiava? Porque ele se opunha ao mundo, ao sistema que estava plantado naqueles dias. E meus irmãos, assim também é a igreja, né? A igreja, ela vai trazer um ensino maravilhoso, ela vai realizar obras maravilhosas, mas se ela se opor ao mundo, ela será o quê? Odiada e perseguida. E qual o motivo? Veja ali o versículo de número 25. Odiaram-me sem motivo. Havia um motivo, é claro, mas não um motivo justo, não um motivo aceitável. Por isso Jesus disse, odiaram-me sem motivo. Ok, igreja? Tranquilo até aqui? Então no slide nós vemos ali, né? Por que o mundo odeia os discípulos de Jesus? Em primeiro lugar, por uma questão espiritual, luz e trevas. Então às vezes nós seremos odiados simplesmente por sermos cristãos, não há motivo. Em segundo lugar, pela cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão diferente da cosmovisão do mundo. Então, pontos, né, do nosso tempo. A igreja se opõe ao feminismo, a igreja se opõe a muitas ideologias do mundo, a igreja se opõe ao aborto. Então, tudo isso faz com que a igreja tenha uma cosmovisão diferente do mundo, ela se opõe ao mundo. E o mundo, então, passa a odiar a igreja. Passa a odiar. E quem odeia a igreja, Jesus deixa tudo ligado aqui. Quem odeia a igreja, odeia Cristo e odeia também o Pai. Então, são culturas que se chocam. E há questões eternas, né, envolvendo almas. Por isso a igreja deve permanecer firme na videira. Os versículos 26 e 27, meus irmãos, nós vamos ver semana que vem. Vamos ver aqui as questões do nosso texto. Semana que vem nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. E os versos 26 e 27 falam sobre essa obra do Espírito Santo.
Ao estudar o Evangelho de João até aqui, você já percebeu que Jesus gosta de usar metáforas, figuras de linguagem para ilustrar os seus ensinamentos. Neste capítulo, Jesus usa a metáfora de uma videira e dos ramos. Então, leia todo o capítulo e com muita atenção e responda. Então, nós já fizemos a leitura e vimos aí o panorama geral do capítulo. Quais os principais ensinos de Jesus encontrados nesta metáfora? Então, nós temos aí muitos ensinos de Jesus, que nós podemos destacar aí. Não sei se os irmãos querem destacar algum. Os irmãos querem destacar aí algum ensino de Cristo? Permanecer, a palavra permanecer, ela é chave aí nesse texto. Jesus como videira, nós os ramos e o Pai como sendo o agricultor. Então Jesus como videira, ele que nos sustenta, ele que nos leva, né, a produzir fruto, e o Pai como agricultor é aquele que trabalha em nossas vidas. Nós estamos sendo constantemente trabalhados pelo Pai. Alguém mais, meus irmãos, quer destacar algum ensino de Cristo? Sobre o fruto. Então, o fruto, nós vimos que o fruto não é uma coisa só. É importante isso. O fruto, ele abrange toda a vida cristã. O fruto aí é o bom testemunho, o fruto é a evangelização, o fruto envolve também lá aquilo que Paulo fala em Gálatas, né, como sendo as obras do Espírito em contraste com as obras da carne. Né? Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Quais são as obras do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade. Então isso tudo é o fruto do Espírito. É o fruto que nós devemos produzir. O fruto aí também é o fruto da obediência, porque nós vimos aí uma parte do texto, do versículo 12 até o versículo 17, vai falar sobre os mandamentos, né? Então, se nós estamos ligados à videira, nós vamos obedecer os mandamentos. E o servir também é parte do fruto. O fruto, ele é abrangente, ele é toda a vida cristã, a verdadeira vida cristã. Amém, meus irmãos? O ramo que não dá fruto, é um ensino importante do texto, né? O ramo que não dá fruto, o que acontece com esse ramo? Ele é cortado. Maravilhosa e pertinente foi o ensino que o presbítero Ismael nos trouxe aqui. Então, um ramo ladrão, né? Broto ladrão, né? O broto ladrão. Ele está ligado ali, mas ele é cortado. Ele não pode permanecer ali, porque ele rouba, só está roubando da videira e atrapalha os outros de produzir o verdadeiro fruto. Mas, meus irmãos, esse falso ramo nós sempre vamos ter entre nós. Interessante que Deus nunca fala assim, eu sou uma videira e Jesus é a videira, e nunca vai ter um falso ramo. Sempre vai ter um falso ramo. Outros textos vão falar o quê? Sobre o joio, sobre o trigo, né? Então, falsos ramos sempre existirão, mas esses falsos ramos, eles não permanecerão. Já está determinado. É o pai que é o agricultor, ele é que está de olho. Entre os 12 já tinha um, que era o Judas. Muito bem, presbítero Ismael. Dona Ilza? Amar uns aos outros. Isso é parte do fruto. Se estamos ligados na videira, vamos produzir esse fruto de amor. Esse amor também ele tem sido nos falsos ramos, pastor. Tem das pessoas que servem a Deus, ele tem que existir. No sentido de amar o seu inimigo, vamos dizer, né? Sim. O falso ramo, ele não é fácil de ser identificado. Em alguns momentos a gente vai conseguir identificar o falso ramo, mas muitas vezes nós vamos conviver com ele sem saber. Então, o Judas, a Bíblia fala que o Judas ele era ladrão, ele traiu Jesus, mas os outros discípulos
parece que não tinham a visão clara de quem ele era. Jesus sabia quem era Judas, mas os discípulos não. Eles até se perguntaram, né? Quando Jesus falou, alguém vai me trair. Eles perguntaram, será que sou eu, Senhor? Né? Isso mostra vários ensinos nós poderíamos trazer sobre isso, mas não é fácil identificar o falso ramo, e muitas vezes, mesmo nós como liderança, às vezes a gente identifica um falso ramo, mas a gente não consegue cortar ele. Porque não é fácil, né? Não é fácil aplicar, até a disciplina na igreja não é fácil aplicar, preciso provas, testemunhas, enfim. De acordo com o versículo 3, que resultado produz a palavra de Deus na vida daqueles que se tornaram seus filhos, por meio da fé em Jesus Cristo? O versículo de número 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que a palavra de Deus produz em nós? No verdadeiro ramo, o que a palavra de Deus produz? Santificação, né? A limpeza tem a ver aí com a santificação. Principalmente com a santificação. Então, a dependência de Deus também pode ser colocada, mas aí a limpeza, né? A limpeza tem a ver com a retirada do pecado mesmo da nossa vida. Então a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. A palavra de Deus, ela nos diz quem é Deus e tudo o que lhe agrada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós confrontamos a nossa vida com as Escrituras. E o cristão, ele vai querer moldar a sua vida às Escrituras. Então, a palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando. Leia cuidadosamente os versículos 5 a 8 e responda. Como Jesus se identifica nessa passagem e como ele também nos identifica. Ele se identifica como a videira, ele nos identifica como os ramos, né? Qual é o propósito, qual o grande propósito de nossas vidas encontrado nessa passagem? Qual é o grande propósito, meus irmãos? Está lá no versículo de número 8. Qual é o grande propósito? Glorificar a Deus. Amém, igreja? Então, olha aí, né? Nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto. Então, o nosso grande propósito é a glória de Deus. É que Deus seja exaltado. É que Deus seja glorificado. Então, num contraste com a serpente sempre busca a sua própria glória. Os filhos de Deus, eles buscam a glória de Deus. Quais são as condições para cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas? Permanecer em Cristo, né? E que somente permanecendo em Cristo nós vamos produzir fruto. Quais os benefícios de permanecer em Cristo? E quais as consequências de não permanecer? Nós já falamos sobre isso, né? O benefício de permanecer em Cristo é ser limpo pelo Pai, é produzir cada vez mais fruto, é crescer na vida cristã. E a consequência de não permanecer em Cristo é ser cortado e ser lançado fora. Leia os versículos 9 até 17 nesta passagem. Leia os versículos 9 a 17. Nesta passagem, Jesus declara e descreve o seu amor por nós, de forma prática. Como Jesus evidencia o seu amor por nós? Ele entregou a vida por nós. Amém, meus irmãos? Ele entregou a vida por nós. Como devemos expressar o nosso amor por Ele? Guardando os seus mandamentos, permanecendo nele. É assim que nós expressamos nosso amor por Ele.
O que ele exige de nós em relação aos irmãos? Verso de número 12. Que amemos uns. É interessante a outra parte, né? É importante a outra parte. E como nós devemos amar uns aos outros? Como ele nos amou, né? Então não é um amor de qualquer forma. À luz dessa passagem, como você demonstra de fato o seu amor por Jesus e aos irmãos? Aí fica uma resposta pessoal. Ok. Alguém quer acrescentar algo à lição? Nós já estamos encerrando. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela videira que é Cristo. Te louvamos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu para estarmos em Cristo. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos dê de produzirmos muito fruto, para que o Senhor seja glorificado. Sabemos, Pai, que isso somente no poder do Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, pela Tua graça sobre nós, para que possamos permanecer. Sabemos que sem Jesus nada podemos fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Oramos, Pai, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos limpe pela Tua palavra. Ó Deus amado, que a nossa igreja seja uma igreja frutífera para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos sustente, Pai, na fé e na Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Pai, no amor, para que possamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Que o Senhor nos dê a graça de suportarmos o ódio do mundo, sustentando a fé cristã, Senhor, que nós possamos sustentar a fé cristã e suportar o ódio do mundo. Ó Deus amado, nós colocamos diante de Ti a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.